esta reunião da Comissão Estadual da Verdade, nesse primeiro momento, é para colher os depoimentos da desembargadora Sara Brito, dos jornalistas Nelson Cerqueira e Odaque Miranda. Mais uma tomada de depoimentos. Doutora Sara, nós queremos inicialmente agradecer a aceitação ao nosso convite para depor. A senhora sabe que a Comissão Estadual da Verdade tem o objetivo de auxiliar a Comissão Nacional da Verdade na investigação de graves violações a direitos humanos ocorridos desde 1946-5 no Brasil, mas especialmente no período da ditadura militar de 64 a 85, 86 a 88. Agradecemos muito a sua presença e é necessário perguntar à senhora, para efeito de gravação, primeiro, se a senhora se opõe a prestar um depoimento público ou se prefere fazê-lo reservadamente, hipótese em que nós pediremos que as pessoas saiam da sala para ouvi-la privadamente. A segunda pergunta é se a senhora autoriza a divulgação do seu depoimento na medida da necessidade dos relatórios que nós teremos que fazer, deveremos fazer, a Comissão Nacional da Verdade, se a senhora autoriza a divulgação, não só no relatório, como também nos meios de comunicação. A Comissão da Verdade tem uma conta no Facebook, né, e poderá eventualmente disponibilizar, se a senhora autorizar, na rede o seu depoimento. E também se a senhora autoriza a própria gravação, que seja feita a videogravação do seu depoimento. Aí a senhora, por gentileza, declarará isso, né, se autoriza, se tem alguma restrição, e em seguida eu vou pedir à professora Amabília Almeida que conduza a entrevista de Vossa Excelência. É isto. Respondendo às perguntas, nenhuma objeção a qualquer das solicitações feitas, tanto no sentido que seja público o depoimento, né, como pode disponibilizar e também pode ser gravada, não tenho nenhuma objeção. Pelo contrário, eu acho que quanto mais publicidade se dá a esses depoimentos, contribui para que se tenha conhecimento dos anos, né, negros que vivemos na história do Brasil. Nenhum tipo de objeção. Tá. A senhora pode, então, falar livremente e a professora Amabília irá conduzir a entrevista e após o seu depoimento e após a entrevista da professora Amabília, as pessoas que desejarem poderão, por intermédio da professora Amabília, preferencialmente, encaminhar qualquer pergunta ou pedido de esclarecimento. Desembargadora doutora Sara Brito. Eu gostaria de solicitar que não fosse chamada de desembargadora, né? Porque, na verdade, eu não estou aqui como desembargadora, estou aqui como Sara Silva de Brito, né? A senhora é uma personalidade respeitável, conhecida pela sua competência profissional e pela sua postura como cidadã. Então, a Comissão Estadual da Verdade sente-se, assim, muito honrada em poder ouvi-la, para que possamos incluir o que for, assim, essencial do seu depoimento ao que estamos fazendo com vistas à produção do relatório
estadual, que posteriormente será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade. Portanto, esteja à vontade, doutora Sara. Conte com a nossa solidariedade, os nossos agradecimentos pela sua vinda, e estamos aqui para ouvi-la. Pode começar a hora que lhe bem aprouver a minha participação, o seu depoimento. A minha participação em relação aos fatos ocorridos na ditadura militar duraram 9 anos, né? Desde o ano de 1965, quando ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, fui aprovada no vestibular, ingressei na faculdade no ano de 65, ou seja, né, logo no início, logo após o golpe, a ocorrência do golpe militar. Foi em 64, eu ingressei no ano de 1965. E assim que ingressei, tivemos conhecimento de todas as prisões que ocorreram inclusive em relação a alunos da Faculdade de Direito. Vários deles ficaram presos durante meses. Inclusive, o estudante Pedro Milton de Brito, que ingressou na faculdade em 1964 e ficou preso mais ou menos 8 meses, né, no forte do Monte Serra. Ele ficou preso e os professores, de modo muito humano e de maneira muito elogiável, permitiram que ele fizesse todas as provas que perdera. O professor Nelson Sampaio, o professor Nestor Duarte, né, permitiram que ele fizesse todas as provas quando retornou da prisão, quando saiu da prisão, em 1964. Eu ingressei na faculdade em 65, como disse, e tivemos logo conhecimento das prisões de vários estudantes. Eu não me recordo o nome dos outros, mas de Pedro Milton eu me recordo muito bem da prisão dele. E começamos participando de passeatas, né, contra a ditadura militar. Eram passeatas que não havia tanta repressão, né, a não ser a partir de 67, 68, começaram as repressões, as passeatas. Com espancamento, inclusive, né, correrias, espancamentos e prisões, muitas prisões. Eu cheguei a ser presa algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes, no governo do professor Roberto Santos, inclusive. Quando o professor Roberto Santos era reitor da Universidade Federal da Bahia, e nós éramos transportados aqui para o prédio aqui da Polícia Militar. E dormimos uma ou 2 noites dormimos na prisão e depois éramos liberados todos. No final de 1968, quando foi decretado o ato institucional número 5, vários estudantes foram expulsos da faculdade, né, de Direito. Pedro Milton foi expulso, Pedro Milton de Brito já foi expulso em 1968, só que quando ocorreu o ato de expulsão, ele já havia terminado o curso de Direito. Eu estava no último ano da faculdade, iria cursar o último ano da faculdade, juntamente com vários colegas, fomos expulsos por decreto presidencial, logo após o ato institucional número 5. Vários colegas de turma foram expulsos. Oi, Fabi, tudo bom? Vários colegas de turma também foram expulsos da faculdade de Direito em dezembro de 68, como, por exemplo, Vitor Hugo Soares,
Vitor Hugo Soares, Dermeval da Silva Pereira, Aurélio Miguel, foram mais ou menos uns 10 estudantes, e Pedro Milton foi expulso, mas já havia colado grau, vários estudantes foram expulsos. Rosalindo Souza, né, que morreu posteriormente na guerrilha do Araguaia, também como Dermeval da Silva Pereira, que também faleceu na guerrilha do Araguaia. Elkson Soares, à época, era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. E ele conseguiu, através lá como presidente do diretório, a minha transferência, a minha e a de Rosalindo Souza, para o Rio de Janeiro, para a Faculdade Cândido Mendes. Eu tenho uma dívida de gratidão com o professor Raul Chaves, que era diretor à época da faculdade, permitiu e concedeu a minha transferência e a de Rosalindo Souza. E nós cursamos o último ano de Direito, em 1969, na Faculdade Cândido Mendes, onde colamos grau. Os demais colegas perderam o ano e somente em 1970 conseguiram colar grau, como Vitor Hugo, Dermeval, Amálio Couto, Aurélio Miguel e outros que eu não me recordo agora. Então, esses colegas perderam o ano e só posteriormente, em 1970, conseguiram colar grau. Como eu e a Rosalindo conseguimos a transferência para a Faculdade Cândido Mendes, terminamos o curso em 1969. Eu terminei o curso e, como eu era membro do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, que naquela época era um partido muito atuante, e muito ético e muito correto. Não, isso não significa que atualmente não o seja, mas era um partido de muita respeitabilidade, o PCdoB. Eu ingressei na clandestinidade no Rio de Janeiro, foi uma época de muito sofrimento, de bastante sofrimento, porque viver na clandestinidade não é fácil, é muito difícil. Correndo de um lugar para outro, usando nomes fictícios. E eu não me recordo bem se foi em 1970 ou 71 que houve fui condenada pela Justiça Militar, juntamente com vários colegas, Sérgio Passarinho, Aurélio Miguel, Vitor Hugo, Dermeval da Silva Pereira. Houve a condenação pela Justiça Militar, foi condenada a 4 anos de prisão. E, em janeiro de 72, eu retornei para Salvador, porque era insuportável continuar vivendo na clandestinidade, como eu vivia no Rio de Janeiro, era muito sofrimento. Eu voltei para Salvador e, uns 5 dias depois, eu fui presa na casa de minha mãe. Fui levada para a Polícia Militar, que funcionava ali perto do Mercado Modelo, né? Lá fiquei 8 dias, era horrível, porque era uma cela, a luz ficava acesa noite e dia, não tinha nenhum tipo de vedação na Polícia Federal, e era horrível, né? Fiquei exposta durante 8 dias, foi dias horríveis. Uma recordação terrível, desses 8 dias que fiquei na Justiça da Polícia Federal. Depois fui transferida para a casa de detenção, ali no Largo de Santo Antônio, onde fiquei de janeiro de 1972 até setembro, outubro de 74. Deixa eu fazer a conta. Foi setembro de 74. Eu fiquei presa na casa de detenção, e lá as coisas melhoraram um pouco, mas prisão sempre é prisão, né? Ficava numa cela com Suzy Sarno, né? Acho que é a mulher de Carlos Sarno, com Mercedes, Maria Mercedes, Roseli, uma colega do Rio de Janeiro, e Maria Helena Gontijo, que era a mulher de Renato Gontijo, né? Que depois ele
ele preso na penitenciária, e depois, há pouco tempo atrás, tempos depois, acho que tem uns 15 anos mais ou menos, eu recebi um telefonema de Helena Gotijo convidando-me para a posse de Renato como reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Quer dizer, que é uma coisa muito significativa, né? Ele ficou muitos anos preso na penitenciária, a mulher dele, Maria Helena Gotijo, lá na casa de detenção, ficávamos na mesma cela, e anos depois recebi esse convite para a posse dele como reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma coisa muito significativa. A prisão lá no Forte de Santo Antônio não me traz, assim, muito trauma, nem muita... Não houve muita perturbação, porque era um ambiente bom com as colegas, nós recebíamos visitas, né, em dias determinados, e as visitas eram muito. Eu me lembro, meu primo aqui, Jorge Ramos, me visitava, escreveu até uma crônica a respeito das visitas que ele me fazia lá na casa de detenção. Quer dizer, os primos visitavam, não era, Jorginho? Mas minha mãe nunca foi me visitar, e minhas tias só faziam rezar, como o Jorginho falou em sua crônica. Rezavam muito, porque era muito para a formação que elas tiveram, né, de uma formação dos tempos de antigamente, né, ter uma filha presa, uma sobrinha presa, era uma coisa assim muito que envergonhava. E eu nunca recebi a visita de minha mãe, ela nunca foi me visitar, mas os primos iam, né, e vários colegas, e também recebi a visita do professor Thomas Bacelar, que me visitava, e de Pedro Milton, que me visitava todos os sábados pela manhã. Mas não tenho grandes traumas dessa época, porque não havia, assim, nem tortura física, nem psicológica, e muito menos física. Falando um pouco de Pedro Milton, eu gostaria de dizer que ele foi preso em 68, passou vários meses da prisão, como eu já disse, e foi expulso também pelo ato institucional número 5, e mais ou menos no ano de 70, ele fez concurso para procurador da República, foi aprovado nos primeiros lugares e foi impedido de tomar posse, né? Eu gostaria de deixar bem clara essa violência, como ele já faleceu e não pode depor, essa violência que foi cometida contra ele. Ele foi aprovado em um dos primeiros lugares, em um concurso bastante difícil, e ele sempre teve essa revolta, porque foi impedido de tomar posse, né? Todos os que passaram que foram aprovados juntamente com ele, foram impedidos de tomar posse, menos ele e um colega, também do Rio Grande do Sul, foi impedido de tomar posse como procurador da República. A minha liberdade ocorreu através de um habeas corpus, não cheguei a cumprir os 4 anos de prisão, e a liberdade ocorreu através de um habeas corpus que foi impetrado. Inicialmente, quem impetrava os habeas corpus era o advogado Humberto Agli. Ele chegou a impetrar uns 3 habeas corpus, mas não teve sucesso, e o último foi impetrado por Pedro Milton de Brito, que obteve sucesso e conseguiu minha liberdade. Isso foi em setembro de 1974. Ele impetrou um habeas corpus em Brasília, no Superior Tribunal Militar, e foi concedido o habeas corpus, e eu fui libertada em setembro de 1974. É mais ou menos isso a história. É uma história curta, mas de muito significativo, porque participei tanto do movimento estudantil durante os 4 anos de faculdade, porque o 5º
ano foi feito na Faculdade Cândido Mendes. Durante 4 anos participei ativamente do movimento estudantil em Salvador e depois o período de prisão que ocorreu de janeiro de 72 a setembro de 74. Eu gostaria de dizer também que foram meus colegas de turma, Rosalindo Souza, né, os livros colocam Rosalindo de Souza, mas, na verdade, o nome dele não é Rosalindo de Souza, é Rosalindo Souza. Foi meu colega de faculdade, terminamos o curso juntos lá no Rio de Janeiro, como eu já disse. Elco Soares conseguiu a nossa transferência. E Rosalindo morreu posteriormente na guerrilha do Araguaia. Dermeval da Silva Pereira, também colega de faculdade, colega de turma. Eu tenho a impressão que o último baiano que Dermeval teve contato foi comigo no Rio de Janeiro. Eu morava na clandestinidade, ele conseguiu descobrir meu endereço e ele ia se deslocar para o Araguaia, né? E mandou, eu me recordo que ele até, como eu disse a ele, queria regressar para Salvador, ele mandou uma encomenda para a mãe dele, as roupas que ele não precisaria mais, fui eu que trouxe e entreguei para a mãe dele. E me recordo que, quando nos despedimos, eu estava no apartamento de uma pessoa indicada pelo partido, e a última palavra que ele me disse foi: cuide de você, Sara, cuide de você. Eu nunca me recordo disso, e posteriormente ele morreu na guerrilha do Araguaia. Dos mortos da época da ditadura, dos baianos, eu conheci Jorge Leal Gonçalves Pereira, que foi marido de uma professora minha lá do Colégio Santíssimo Sacramento em Alagoinhas, marido da professora Ana Nery. Eu conheci Jorge Leal, que morreu também durante o período da ditadura. Conheci Dermeval da Silva Pereira, como já disse. Conheci muito Rosalindo Souza, um grande amigo. Por coincidência, minha filha mais velha nasceu no mesmo dia do aniversário dele, 2 de janeiro. Eu acho que foi uma grande coincidência, porque era uma pessoa, um colega assim, muito, muito, muito querido por mim. Conheci o Iraçu Assis Batista, conterrâneo de Itapicuru, também, que faleceu na guerrilha do Araguaia. Meu amigo, conheci criança. Conheci muito de Nalva, a Dina Teixeira, e seu marido Antônio Monteiro também. E conheci também bastante João Leonardo da Silva Rocha, que foi meu professor de latim no Colégio Santíssimo Sacramento em Alagoinhas, era muito meu amigo. Isso no ano de 61, mais ou menos, João Leonardo foi meu professor. Então, é muito emocionante quando você começa a... Quando você tem contato com um livro desse, com o nome, a história e a biografia dos mortos, os baianos mortos, e você constata que conheceu muitos deles, foram seus amigos, e, infelizmente, né, deram sua vida pelo término da ditadura militar e para que o Brasil tivesse, como está tendo, né, vivesse num Estado democrático de direito. Ok. Seu depoimento, doutora Sara, é muito claro, muito lúcido e traz informações assim muito importantes para a Comissão da Verdade, porque se reporta a
outros companheiros da mesma luta. E nos faz também retroceder o nosso pensamento, aqueles anos terríveis que muitos de nós não gostamos de recordar, mas somos, por força da nossa participação na Comissão Estadual da Verdade, no resgate dessa memória, nós temos que ouvir e compreender a importância do seu depoimento, o quanto que ele acrescenta às nossas buscas, dizer-lhe que estou satisfeita com o que escutei, com a solidariedade que sempre lhe foi prestada durante toda a sua saga e, de alguma maneira, me solidarizar com sua família. Entendo perfeitamente a postura familiar, a falta da visita da sua mãe. Tem que ser respeitada a postura, a posição dos familiares, e dizer que me emociona também muito por ter passado não por prisão, mas por ter acompanhado bem de perto, e sei quanto é traumático e doloroso ter um parente numa situação como a sua. Eu lhe agradeço e coloco que nesse momento tantas pessoas, assim, amigas e importantes, que estão agora solidárias aqui nesse momento, poderão acrescentar, fazer as perguntas que quiserem e achar importante como esclarecedoras desse seu depoimento. Muito obrigada. Sara, você falou em sofrimento no Rio de Janeiro e falou do processo judicial, né, que você respondeu aqui, que resultou na sua condenação. Você poderia, não é, todas as perguntas, é claro, você tem absoluta liberdade para não responder, não é? Mas se você pudesse esclarecer em que consistiu o sofrimento do Rio de Janeiro, a dificuldade de viver na clandestinidade, como é que você vive, como é que se manifestava, se materializava essa dificuldade e esse sofrimento, e ainda qual o conteúdo do processo, por que você foi processada, qual era o objeto do processo, tá? Quais eram os fatos que motivaram a instauração do processo. A condenação ocorreu, como todas as outras, simplesmente por participação no movimento estudantil, né? Não havia outra acusação, simplesmente de participar do movimento estudantil, né? De participar de passeatas, era a única acusação que havia, né? Na realidade era essa, de participação no movimento estudantil. Não havia outra acusação. E o sofrimento no Rio de Janeiro, quem já viveu na clandestinidade sabe o que é, né? Um dia você tinha contato com pessoas que você nem sabia o nome, depois eu vim descobrir que uma pessoa que tinha muito contato comigo era André Grabois, filho de Maurício Grabois, que morreu também depois na guerrilha do Araguaia. E o sofrimento consistia de ficar de uma casa para outra, né? Dormia num dia num lugar, depois passava uma semana em outro lugar, e até para o interior do Rio de Janeiro eu estive na casa de um casal.
também na zona norte do Rio de Janeiro, um calor terrível, né? Dormia naqueles apartamentos minúsculos que não se dormia porque o calor era insuportável, o calor do Rio de Janeiro, 40 graus, era terrível. Eu me lembro muito desse fato, de noites que eu passava em apartamentos da zona norte, o calor era insuportável, não se dormia, né? Mesmo tomando banho de chuveiro frio, não adiantava. Então, o sofrimento consistia nisso, né? De não ter... Você viver, né? Levada de um lugar para outro e sob a perspectiva, a ansiedade de ser presa a qualquer momento por policiais do Rio de Janeiro, que, se eu tivesse sido presa, eu não estaria aqui contando a história, eu tenho certeza disso. Eu me recordo que uma vez eu cheguei no apartamento em Copacabana de umas amigas e policiais haviam estado lá procurando por mim. Eles procuravam realmente pelas pessoas, né? Quando eles sabiam que poderia estar. Eles estiveram até na casa de um tio meu, em Vitória do Espírito Santo, né? Revistaram a casa do meu tio. E foram, acho que 2 ou 3 vezes na casa desse tio meu, em Vitória do Espírito Santo, né? E meu tio pegou o carro e foi ao Rio de Janeiro, encontrou-se comigo, somente para me falar disso, eu me recordo bem disso. Ele foi ao Rio de Janeiro, meu tio chamava João Esteves Malaquias da Anunciação, ele esteve do Rio de Janeiro para me falar isso, e se eu não me recordo, foi por esse motivo que eu voltei para Salvador, né? Quando meu tio me disse que eles tinham estado à minha procura até em Vitória do Espírito Santo, eu fiquei apavorada e retornei para Salvador, por causa desse fato, né? Porque eu vi que eu estava realmente sendo perseguida. Se fosse localizada, acho que eu não estaria aqui hoje contando a minha história, né? Porque era a época que você abria os jornais e via que pessoas morriam constantemente, né? Havia essa notícia. E esse livro aqui, ele fala que André Gabroá morreu. E eu cheguei até aí para São Paulo, de lá ir para o Araguaia, mas não sei por que o partido desistiu e não me mandou para Araguaia. Se eu tivesse ido, também não estaria aqui hoje contando essa história. Eu cheguei aí para São Paulo e lá fui comunicada que eu não iria mais para o Araguaia. Esse fato ocorreu. Eu me recordo disso perfeitamente. Se tivesse ido, não estaria aqui hoje contando a história também. E mais uma questão. Durante esse período, você teve notícia de alguém ou da prática de tortura em algum lugar ou alguma pessoa que tenha sofrido? Você tem alguma informação? E também sobre, inclusive, possíveis torturadores, além de pessoas torturadas em locais e... Não, sobre tortura no Rio de Janeiro, isso era comum, né? Todo mundo sabia. Não, mas eu falo que você tenha contactado concretamente com alguém que tenha ouvido ou presenciado alguma coisa assim. Aqui em Salvador, com o Genebaldo, né? Eu não sei se ele já prestou depoimento, foi um colega de faculdade, Genebaldo Queiroz. Genebaldo é advogado em Serrinha atualmente, e ele foi bastante torturado. Eu me recordo somente de Genebaldo. Agora, no Rio, as notícias de tortura serão uma constante, né, no Rio de Janeiro. E aqui em Salvador também. Mas, especificamente, eu tenho conhecimento de Genebaldo, né, um colega de faculdade que também foi bastante torturado. E sabe o nome de algum torturador? Militar ou civil? Não. Que aqui na Polícia Federal eu não fui torturada, não, de jeito nenhum, né? Porque já havia condenação. Pedro Milton sofreu alguma tortura? Você não, sabe dizer? Não. Não. Ele nunca me falou de tortura. E no Forte do Monte Serra, além dele, você sabe de alguém mais que tenha sido recolhido lá? Rui Patterson, né? Esteve lá. No Monte Serra? Foi, Rui Patterson. Várias pessoas conhecidas ficaram com ele lá no Monte Serra. Agora eu não me recordo dos nomes, não. Você lembra quem foi o procurador militar que conduziu a acusação
no seu processo? Foi um colega de turma de Pedro Milton, eu me esqueci o nome dele, não sei se era... Kleber? Kleber. Foi Kleber Coelho? Foi, Kleber Coelho. E foi quem colega foi de turma. seu advogado no processo militar, você lembra? Não. Foi um defensor dativo, né? Um defensor dativo, eu não me sei quem foi. Não tive conhecimento desse fato. Mas as moças que estiveram presas comigo na casa de detenção, a advogada delas era Ronilda Noblar, que ia constantemente também à casa de detenção. Ela visitava muito, era advogada de Maria Helena Gontijo e de outras, Ronilda Noblar. E Humberto Agli também, né? Porque eram poucos os advogados naquela época que enfrentavam, que assumiam, né, essa missão de ser advogada de presos políticos. Muito poucos. Não, eu só quero registrar como é importante, né, esse depoimento para os dias de hoje, porque pergunta assim, qual era o seu sofrimento no Rio, mas pensar uma jovem que estava lá, vivendo como ela coloca aí, se a gente se coloca no lugar dessa jovem, a gente sabe que possível sofrimento é esse. Mais ainda, quando o coordenador perguntou qual foi o crime, qual foi o pecado, é o ideário da juventude, de mudança, de acreditar num país mais justo, igualitário. Era esse o pecado. E é esse o pecado hoje das intolerâncias também com a juventude, quando a juventude vai para a rua. Então, acho que a gente tem de pegar como lição, Sara, e que bom que você está aqui, nos colocando, podendo contar a sua história, né? E também pensar hoje como isso se reflete. Acho que isso é... Porque não era mais do que o ideário de uma juventude que queria um país melhor, só isso. E eu me recordo que eu comecei a me interessar por política, ainda estudante em Alagoinha, no último ano, nós conseguimos fizemos uma excursão para o Rio de Janeiro, naquele tempo ser estudante, né, com 18 anos em Alagoinhas, nós fomos conhecer o Rio de Janeiro, e foi o doutor Valdir Pires que conseguiu nossa hospedagem no Rio de Janeiro. O amor que eu tenho por Valdir Pires é desde aquela época. Conseguiu nossa hospedagem no Instituto dos Cegos, no Rio de Janeiro. Lembra disso, Valdir? Não lembra, não. O último ano da escola normal, nós fizemos uma excursão de ônibus para o Rio de Janeiro. As freiras nos acompanharam, Mário Santíssimo Sacramento, que era a diretora, e a hospedagem foi do Instituto do Cego, no Rio de Janeiro, e foi Valdir, que à época qual era o seu cargo, Valdir, do governo? Em 63. Em 63 eu era consultor-geral da República. Consultor-geral da República. Você esteve em Alagoinhas, e nós pedimos, e você conseguiu... aliás, eu pedi em nome da turma, que foi oradora de minha turma, e você conseguiu essa hospedagem no Rio de Janeiro, no Instituto dos Cegos. Você não deve... Eu me lembro do episódio. Se lembra? Eu lembro. Pois foi. E aí... Foi a primeira vez que me fizeram um pedido dessa natureza, para atender a juventude que estava ameaçada, etc. E então, que instituição? Vou dizer que eu tinha acabado de me pôr à disposição do pessoal do Instituto dos Cegos para uma série de conquistas, dos procedimentos deles, etc. E tinha segurado isso um pouco e estava com uma relação muito boa com a direção. Foi, e nós ficamos lá hospedados no Instituto dos Cegos. E aí foi o meu primeiro contato com um político, né, que foi você.
E depois, quando eu ingressei na faculdade, também, em 65, aí eu voltei a Lagoinhas e fiz um discurso num comício para Marcelo Duarte, né? Que Murilo Cavalcante, candidato a prefeito, e Marcelo Duarte era candidato a deputado. E eu fui, não sei quem me chamou, não me recordo, juntamente com João Dantas, João Ribeiro de Souza Dantas, também foi um colega que participou ativamente do movimento estudantil, Rui Erma, João Dantas, Aurélio Miguel, Amálio Couto, vários colegas participávamos do movimento estudantil, e eu fui a Lagoinhas fazer esse comício também. Foi o segundo contato que eu tive com política, logo depois que entrei, logo no início da criação do MDB, né, do MDB. Sara, João Dantas é João Paulo Johnson? Ele também se engajou depois em algum movimento pós-movimento estudantil? Não, ele foi vereador, né, acho que por 2 mandatos aqui em Salvador, mas depois eu não sei se ele se integrou a outro movimento, não. Eu sei que ele foi vereador, mas João também teve uma participação muito ativa, né, João Ribeiro de Souza Dantas. Rui Erma, né, que mora em Conquista, atualmente é advogado em Conquista. Aurélio Miguel. Juda Collier foi seu contemporâneo? Eduardo? Foi, sim. Collier. Muito meu amigo Eduardo Collier, né, também foi morto pela ditadura. Ele foi para o Araguaia na mesma época de Rosalindo? Não. 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 Sabe se foi antes ou depois? Eu não sei. Porque nos sei. interessa investigar a trajetória de Eduardo. Do Eduardo Collier, né? Eduardo estudou lá na faculdade, né? Mas não chegou a concluir o curso. Acho que ele entrou também na clandestinidade, mas também tinha uma participação muito ativa no movimento estudantil, né? Era um aluno, era um revolucionário, né? Discursava muito bem, Eduardo Collier, era muito querido. Eu me recordo muito bem dele, era meu amigo, Eduardo Collier. Depois que Rosalindo foi para o Araguaia, você chegou a ter algum contato com ele, ou mesmo por carta? Ou... Não. Eu não soube da ida de Rosalindo para o Araguaia, não. Só tive conhecimento logo depois da morte dele, em 74, no início de 75, eu tive conhecimento da morte dele. O corpo dele foi localizado, identificado? Ou... Não. Não. Porque Rosalindo Souza foi presidente do diretório da Faculdade de Direito. Mas eu não tive contato com ele, não. Tive contato com Dermeval da Silva Pereira, que me procurou no Rio de Janeiro. Foi o último contato, a pessoa com quem ele teve o último contato, eu tenho certeza que foi comigo, que ele teve o último contato. Quando você esteve recolhida na Polícia Federal, era já Luiz Arthur, o superintendente? Era. Você teve notícia do envolvimento pessoal e direto de Luiz Arthur com alguma prática de tortura? Alguma notícia, alguma informação? Tinha conhecimento, né? Tinha conhecimento, mas... De que ele participava pessoal e diretamente? Tive conhecimento disso. Todo mundo tinha conhecimento, né? Todo mundo que atuava no movimento tinha conhecimento disso. Né? Tinha conhecimento de que ele obrigava, inclusive, as pessoas que iam depor fazerem confissões, né? Inclusive Amálio Couto, né? Ele obrigava a fazer denúncias por escrito contra as pessoas. Isso todos tinham conhecimento. O Iraçu morreu na guerrilha do Araguaia com 22 anos. Ele era primo carnal, filho de um tio de Oswaldo Barreto, que é atual secretário de Educação, lá de Itapecuru. Né? Uma pessoa que poderia muito falar sobre o Iraçu, Oswaldo Barreto. O Iraçu era filho de um tio dele, de Itapecuru. Né? E durante esse período que você esteve presa, você chegou a ter alguma notícia ou algum contato
ou informação da presença na Bahia do brilhante Ustra, do Ustra? Soube do episódio da Fazendinha em Alagoinhas? Não. Eu ouvi falar do general Ustra. E o Fleury andou por aqui nessa sua época? Não tenho conhecimento, não. Preliminarmente, eu queria dizer que está presente no plenário o relator da Comissão da Verdade da Faculdade de Direito, Carlos Freitas. E algumas perguntas que vão ajudar na questão da Faculdade de Direito. Também, como ele chegou um pouco depois, eu vou relembrar duas coisas que a senhora disse. Que os professores da Faculdade de Direito permitiram a Pedro Milton fazer as provas, mesmo depois de 8 meses de cadeia, as provas que ele tinha perdido, e que aí vem a primeira pergunta, que Raul Chaves permitiu a sua transferência. O que é sua e de Demerval, de Rosalindo? A que se atribui, eu tenho 4 perguntas, a que se atribui que ele tenha permitido essa transferência? Agora, os outros só foram transferidos no ano seguinte, se eu não me engano, para o Uxal. Por que permitiu a sua transferência e os outros terminaram, ou não pediram, ou só pediram depois? O que aconteceu? Eu não me recordo bem. Elkson Soares era presidente do diretório acadêmico da Faculdade Cândido Mendes. E eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu sei que só eu e Rosalinda tivemos interesse em terminar o curso. Eu acho que os outros não tiveram interesse, né, de terminar o curso. Elkson Soares conseguiu, com a diretoria da Faculdade Cândido Mendes, que foi até um ato de coragem, né, tanto da Faculdade Cândido Mendes, como do professor Raul Chaves, porque eu acho que foi um ato realmente de coragem. Ele conceder a transferência, né, que é um ato formal de transferência de alunos que haviam sido expulsos, né, e ele conceder a transferência para que terminássemos o curso na Faculdade Cândido Mendes. Né. Eu acho que foi um ato de muita coragem do professor Raul Chaves. Os outros negociaram e depois, no ano seguinte, foram para o Os outros não tiveram interesse, Aurélio Miguel, Vitor Hugo Soares, Dermeval Pereira, vários, João Ribeiro de Souza Dantas, Rui Herman, todos esses não tiveram interesse em serem transferidos. Deve ter sido isso. Ou para o Rio. Houve uma greve dos estudantes contra o Átila Brandão, os tenentes que estavam na faculdade, que era acusado de reprimir os estudantes fora dela. A senhora tem algum conhecimento? Eu participei dessa passeata e nós fizemos greve na Faculdade de Direito. O ano letivo quase foi perdido, né, porque nós não permitíamos a entrada desses policiais na Faculdade de Direito. Acampamos na Faculdade de Direito, dormimos lá vários meses e não deixávamos que eles regressassem à Faculdade de Direito. Pelo menos nesse ano, eles não... Aliás, pelo que eu me recordo, parece que eles não retornaram à Faculdade de Direito, terminaram o curso em outras faculdades. Sim. Tem uma outra pergunta, é o seguinte, a senhora ficou na clandestinidade no Rio. Naquela época, o PCdoB tinha o sistema de integração na produção. Que tipo de trabalho, que tipo de atividade, de como trabalho ou política a senhora teve na clandestinidade? Não trabalhei. O Rosalino de Souza trabalhou, né? Trabalhou na Mesbla. Ele trabalhou em alguns lugares. Agora eu não, eu vivia assim, só encontrando com as pessoas nos pontos que marcavam, nós íamos, né? E recebíamos orientações, mas eu não cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro. Sim. Bom, a outra pergunta é, de 74 a 85, 88, é o fim do período de atuação, que tipo de atuação política, de enfrentamento à ditadura ou de sofrimento, de perseguições em relação à senhora teve? Pedro Milton fez um concurso para procurador e não tomou posse, não deixaram tomar posse.
De 74 a 85, a senhora sofreu ou soube de quem sofreu alguma represália? E também como participou enfrentando a ditadura? Não. Eu saí da prisão em setembro de 74, em dezembro casei-me com Pedro Milton e aí não tive mais nenhum tipo de participação. A não ser através dele, né? Porque aí ele começou com aquela luta, né, de enfrentar, e foi um advogado que enfrentou, resistiu muito, né? Advogou para todos os políticos que enfrentavam Antônio Carlos Magalhães, e a minha participação daí por diante foi somente como companheira dele, mas não tive nenhuma participação assim, especial e direta especial no movimento estudantil, no movimento que prosseguiu a partir de 74. Quando a senhora entrou no judiciário? Em 81. 81, ainda na ditadura, mas quando já tinha... Mas não tive nenhum tipo nenhum tipo de obstáculo, de objeção, tanto em relação ao concurso como ao ingresso na magistratura. Agora, como naquele tempo era o governador que nomeava, é claro que Antônio Carlos nomeou-me para o lugar mais distante, né? Uma comarca bem distante, que foi Barra da Estiva. Rodolfo Magnavita, ele também foi da repressão, né? Eu me recordo, assim, vagamente, né, de alguma coisa em relação a ele, mas não sei detalhar, não. Só sei que ele também foi da repressão. Doutora Sara, eu quero aqui me unir às palavras da nossa companheira, a Dulce Aquino, em especial quando ela menciona que o seu exemplo ele se casa muito com aquilo que a Comissão da Verdade, seja a Comissão Nacional como a Comissão Estadual, e as demais comissões visam, que é de definir essa verdade para que esse triste passado não venha a se tornar um futuro mais adiante. Eu tive o privilégio de conhecer o casal, Pedro Milton e Sara Brito. A essa altura, vejo que, não digo recém-casados, mas casados há pouco tempo. Me lembro que a senhora morava ali pela Rua Nova de São Bento, tinha uma ali próximo à Joana Angélica, e uma vez eu estive lá na casa, e o nosso saudoso e querido Pedro Milton, que não dispensava um vinhozinho do Porto, e, enfim, era uma figura, enfim, maravilhosa, e que teve uma atuação brilhante, ele, juntamente com o Ronilda Noblat também, outro, na defesa dos perseguidos pelo sistema. E os exemplos aí ficaram, e eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse desenvolvimento, já em 81, com seu ingresso na magistratura, e chegando ao nível que chegou já aos dias atuais. Então, isso é uma demonstração muito clara do que aqueles ideais defendidos naquela época, em 64 e anos seguintes, o que é que objetivavam. Como hoje também acontece, muitas vezes eles são mal interpretados pelos que estão no poder e, enfim, e muitas vezes bloqueiam os sonhos da juventude, e são esses sonhos que fazem com que a humanidade evolua e em busca de uma humanidade melhor e de um país melhor. Eu tinha listado algumas questões a colocar, mas os meus companheiros de comissão, eles já foram se antecipando. Mas um ponto que eu gostaria de elucidar é o seguinte: em relação à universidade, a senhora estava aqui na Faculdade de Direito, e quando, pela interferência de Elkson Soares, conseguiu a transferência lá para Cândido Mendes, né, para o Rio. Essa transferência foi em decorrência de um estado, ou de um status quo aqui que não era favorável, né?
então todo aquele episódio que acontecia na universidade. Tanto eu quanto a companheira Dulce, nós participamos de um dos segmentos da comissão que trata da repressão militar à cultura e à imprensa. Então eu pergunto, na sua visão, como é que se portavam vamos chamar assim, as autoridades, seja da reitoria ou da faculdade, diante daqueles fatos, diante dessa ação do regime sobre a faculdade, como era visto isso? Havia a solidariedade com o alunado ou uma conivência com aquilo que vinha acontecendo de mal para toda a sociedade? Olha, dos professores, os professores, não me recordo de participação especial de nenhum, a não ser do professor Jário Simões, que era muito solidário, do professor Jário Simões somente. Dos outros eu não me recordo de nenhum tipo de solidariedade. E quando nós fomos expulsos, saiu o decreto de expulsão, nós não nos conformamos, é claro, e continuamos frequentando a faculdade. Nós íamos para a sala de aula e sentávamos lá. E um dia o coronel Luiz Arthur recebeu ordem para que prender. O professor Orlando Gomes chamou o coronel Luiz Arthur, ele esteve lá pessoalmente, e o professor Orlando Gomes apontou realmente os que estavam expulsos e que deveriam ser presos. De 69 foi. E vários colegas nesse dia foram presos. O professor Orlando Gomes apontou um a um na sala de aula. Vitor Hugo foi preso, Vitor Hugo Soares, Dermeval, Aurélio Miguel, Genebaldo, Rui Erma, todos eles foram presos e levados para do 19BC. Eu me atrasei um pouco nesse dia e me lembro quando ia descendo a ladeira, os colegas vieram me avisar para eu correr, que Luiz Arthur estava prendendo todo mundo, eu corri e nesse dia eu não fui presa. Mas me recordo dessa participação negativa do professor Orlando Gomes, isso é de conhecimento público, né, que ele apontou, os alunos que deveriam ser presos. E dos professores eu só me recordo assim, de solidariedade e de participação do professor Jário Simões, que era uma pessoa, né, muito avançada para aquele tempo, né? O professor Jário Simões, que era um amigo muito querido. Foi meu padrinho do meu casamento, inclusive. Grande figura. Nesse dia, para efeito de registro, o professor Gêner Barreto Bastos não permitiu que o Luiz Arthur ingressasse na sala do primeiro ano. Não permitiu, foi um professor que talvez ninguém esperava, e disse a ele: o senhor está na universidade, respeito a autonomia universitária, e eu estou dando minha aula, o senhor tem que aguardar que eu termine minha aula. Foi o que permitiu que alguns alunos, inclusive, pulassem, que se refugiaram da sala do segundo ano para a sala do primeiro, e pularam a janela e fugiram pela frente. Muitos fugiram. O professor Gênero era professor de Direito Romano. 10 de março de 60. Substituiu Adalício Nogueira, o professor Adalício Nogueira, né? Agora, os professores foram muito corajosos em relação a Pedro Milton, que permitiram que ele fizesse as provas, né? O Sampaio, inclusive, né? Que era tido como assim, de índole não muito avançada, professor Adalício Nogueira, e outros permitiram que ele fizesse as provas, isso eu me recordo. Nestor Duarte, inclusive. Nestor Duarte. Esse fato com o professor Orlando Gomes foi realmente muito lamentável, né? Agradeço o espaço e a oportunidade. Saúdo a todos da comissão, governador. Doutora Sara, nós estamos fazendo um esforço lá com documentos para resgatar a história da faculdade nesse período da ditadura. E nos chama a atenção
um fato específico que parece que foi, digamos assim, se do ponto de vista jornalístico tivesse que dizer assim, um fato, foi a greve lá dos estudantes, que a senhora mencionou. Agora, teve um processo de repressão muito sutil lá, então, sutil e agressivo, né? Mas o sutil que eu falo é que as expulsões, a senhora falou de decreto de expulsão. Agora, teve situações também de indeferimento de matrícula por parte do diretor, sem que houvesse processo. Eu queria saber da senhora sobre isso, né? Porque uma coisa é o estudante ter sido processado e, por conta disso, ter sido expulso, ou coisa desse tipo. A outra coisa é simplesmente o não deferimento da matrícula. O que nos documentos que estão no memorial da faculdade, o que esses documentos apontam até agora é que as matrículas foram indeferidas. E uma outra, eu queria que a senhora comentasse, se a memória permitir, da atuação da congregação, que houve uma comissão que analisou os fatos, não é isso? E eu queria, se a senhora lembrar disso. Porque, na verdade, houve um decreto de expulsão, realmente, né, que atingiu vários alunos do Brasil todo. E da Faculdade de Direito, se não me engano, acho que foram 13 alunos que foram expulsos. Eu não tenho conhecimento desse fato, de que houve indeferimento das matrículas para o ano de 69. Eu não tenho conhecimento disso, não me recordo de ter feito pedido de matrícula e ter sido indeferido. Eu me recordo que o professor Raul Chaves concedeu a minha transferência de Rosalino. Dos outros colegas eu não tenho conhecimento que eles pediram, mas deve ter sido isso que ocorreu, né? Eles pediram que fosse feita a matrícula e foi negado o pedido de matrícula. Deve ter sido isso que ocorreu. Agora, se houve também alguma decisão da congregação, eu também não tenho conhecimento. Só sei que houve o decreto de expulsão. Mas teve um processo a pedido assinado por Rosalindo, que foi apreciado pela congregação. Teve uma comissão que professores Calmon de Passos, José Martins Catarino e João de Oliveira participaram. Ele fez um pedido para ser matriculado no último ano? Não, teve um pedido da entidade estudantil nesse sentido. Queria saber se a senhora se recorda. Mas em 69, ele não era mais presidente. Isso foi em 68. Hein? Isso foi em 68. Não, porque o decreto foi depois do AI-5, em dezembro de 63. Ou de 68. 68. Então, nós somos impedidos de cursar o ano de 69. Como Pedro Milton, o nome de Pedro Milton estava na lista, mas ele havia colado grau, terminado o curso, então ele não foi atingido. Mas Rosalindo, nessa época, não era mais presidente do diretório, não. Era ainda, em 69? Não, 69 ele cursou na Cândido Mendes. Então ele foi eleito em 68. Ele fez com o presidente do diretório. Isso aí eu não tenho conhecimento, não. E foi negada as matrículas, foram negadas as matrículas. Indeferidas. Existem documentos. Estão lá. A congregação fez a comissão e deu o que a comissão? Ele falou que a congregação fez uma comissão. A congregação o que existe de registro de ata da congregação é que os estudantes insistiam na greve e a congregação não podia fazer nada sobre isso, a não ser que, e constam nas atas pedidos insistentes de Rosalindo no sentido de expulsar os 3
estudantes. O senhor está falando dos policiais. Isso. Eu pensei que foi em relação às nossas expulsões. Não. Que nós fomos expulsos através de decreto, expulsos da faculdade. Aí, isso aí dos estudantes ocorreu em 68, isso, não foi? Isso. Que ele era presidente do diretório, isso, realmente. É isso. Que nós acampamos na faculdade e não deixamos que eles frequentassem o curso. É isso. E foi o ano letivo quase perdido, completamente perdido, né? Esse ano a Faculdade de Direito... Foi. Praticamente nós não deixamos que eles frequentassem as aulas e eles realmente não frequentaram, os três policiais. E foi o ano da invasão do Mosteiro de São Bento. Dessas passeatas, a senhora participou? Participei de todas. Mas não ficou homiziada no Mosteiro de São Bento? Não, não. Conseguiu escapar. Sabe de muita... Não. Sabe, eu participei de participar, nós participávamos, né, de todas as passeatas. O professor Aldo de Castro também foi muito solidário com os estudantes também, muito também. Professor, inclusive, nós íamos constantemente à casa dele, né? Nós íamos constantemente à casa dele, ele morava no Rio Vermelho, e nós íamos lá, e ele era muito solidário também com os estudantes. Uma grande figura. Então, vamos reiterando todos os agradecimentos a Sara Brito por ter aceitado o nosso convite aqui, prestado o seu depoimento. Agradecemos também a presença de jornalistas, do professor Geraldo Sobral, que é vice-presidente da Academia Baiana de Letras Jurídicas da Bahia e foi presidente da OAB nesse período também tumultuado. A presença do governador Valdir Pires, eu não consigo chamá-lo de outra forma, porque muito nos honra pelo ícone que representa de integridade, não é? De coerência, de defesa dos direitos da cidadania. E agradecer, portanto, a todos. Então, damos por encerrado esse primeiro depoimento, mas convocando a comissão para aqui continuar, porque ouviremos o jornalista Nelson Cerqueira na sequência.